Olá, boa noite. Bem-vindo, Márcio. Obrigado e sempre um prazer estar aqui com você, seu público, conversando, batendo um papo sobre língua portuguesa. Márcio, mas eu estou te falando um bem-vindo junto com N de navio. Ou você prefere um bem-vindo junto, separado com M de Maria? Na verdade, provavelmente eu vou querer, eu não, né? Nós vamos ter uma situação correta, aliás, duas situações corretas, mas uma bem comum. Deixa Você eu pode dividir. dar o vídeo para a gente, dividir a sua tela e mostrar isso? Olha aqui, vê se, por favor, está compartilhando. Tá. Então, a questão é. Quando nós queremos, né, claro, dar uma saudação, né, bem-vindo à minha casa, bem-vindo à minha cidade, a forma correta está aqui. Você está vendo que é o bem-vindo com um hífen, né, separado com um hífen, o bem com M, né, é o famoso caso que nós chamamos de justaposição, quando você junta duas palavras para formar uma terceira. Você juntou o advérbio bem com o verbo vir no gerúndio, e aí você criou essa terceira palavra, uma saudação. Então, você liga as duas com um hífen, então, bem, seja bem, o advérbio, vindo. Quanto à forma junta, né? Aqui eu apresentei duas, uma com N de navio, outra com M de Maria. Como saudação, são formas erradas. A forma correta é sempre o bem-vindo com o bem com M de Maria, né? Aquele bem advérbio, oposto ao mal com L, que a gente já conversou em outro encontro nosso. E essas duas possibilidades só vão acontecer se forem nomes próprios. Eu até apresentei aqui uma opção, né? O Bem-vindo Sequeira, né? Que é um ator aí conhecido. E a frase Bem-vindo Siqueira é um grande ator, porque essa forma, então, unida, sem o hífen, com M de Maria, poderia até ser o N de navio, porque é um nome. Então, quando o nome, aí a grafia é como a pessoa foi registrada. Existe o nome bem-vindo, como incluindo aí o nome do ator. Nesse caso que eu falei, que é um caso bem específico, bem raro, quando eu estou me referindo a um nome de uma pessoa, aí, claro, né, que a grafia é de acordo com o registro que a pessoa tem do nome dela. E nesses casos vai aparecer o bem-vindo junto, às vezes com M, como o caso aí do bem-vindo Siqueira, ou às vezes com N. Como é uma coisa incomum, muito mais provavelmente, aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai estar usando a saudação sempre com hífen, sempre o bem com M de Maria. Apresentando também, né, aí sem grandes dificuldades, a forma plural. Então, vocês são bem-vindos à minha casa. A forma feminina, você é bem-vinda à minha casa. E a forma feminina plural, vocês são bem-vindas à minha casa. Mudamos a flexão, mas o bem, M de Maria, o hífen aí, só mudamos flexão de número e gênero. Bem-vindo junto, só nome. Bem-vindo separado com hífen, a saudação. Acho que fica claro. Novamente aí para questões de provas, concursos, é bom estar atento e é uma coisa que muitas vezes a gente acaba escrevendo aí no dia a dia, né, convite e tal. Então, a forma correta sempre da saudação separado com hífen. Acho que fica claro aí para o seu público. Sim, com certeza. Fica bem claro. É um termo mais comum, mas eu acho que acontece confusão, né? E aí a pessoa, né, lembrar o que você tem. Como eu falei, você tem duas palavras, o bem, né, vindo, ou seja, eu estou dizendo que a pessoa é bem-vinda. Então, eu juntei essas duas palavras e criei uma terceira. Então, é só juntar e colocar o hífen para identificar para o leitor que aquilo é uma palavra composta por justaposição, juntando duas palavras, e o hífen indica que aquela duas palavras se tornaram um substantivo composto.
E o bem-vindo tudo junto, sem hífen, aí é o nome de alguém. Aí como eu vou grafar esse nome? Ué, como ele foi registrado lá no cartório. Certo. Então, as duas são corretas, mas têm significados diferentes. Muito pouco provável aí, não é muito comum um nome ou sobrenome. Existe, né? Eu te mostrei, não é muito comum um nome, sobrenome bem-vindo. Então, ele existe, mas a gente vai usar, acho que muito pouco. E o bem-vindo, essa saudação que a gente está sempre falando, né? Ouvindo, lendo, escrevendo, a forma correta vai ser sempre separado o bem com M de Maria e o hífen, e a forma contraída apenas um nome. Como é nome, eu vou escrever exatamente como essa pessoa foi registrada no cartório, porque nome é assim. Sim, com certeza. Teve um caso recente, né? Você falou que o nome bem-vindo não é comum. Teve um caso recente de alguém querendo registrar o nome do filho, de alguma coisa que... Não seria o seu Jorge com o filho samba? Samba, foi. É, então, aí entra numa situação de questões legais, né? Existe uma lei que determina que o cartório pode se recusar a registrar nomes que possam causar constrangimento à criança. Só que aí é uma decisão única do pessoal do cartório. Como o seu Jorge não concordou com a decisão, ele entrou na justiça, porque essa questão, né, se aquele nome causa ou não causa constrangimento, se torna um pouco subjetivo. Eu acho que Mas existe essa lei. ele justificou Agora, o próprio oi, cartório. Foi. hã? Ele colocou as razões para o próprio cartório. Ele não precisou entrar na justiça, pelo que eu sei. Ah, é? Não, aí eu já não sei. Eu sei que ele Não, ele entrou no contestou. próprio cartório e disse as razões, que existia esse Ele, nome em outros países e que era uma forma dele preservar a cultura. sim, pelo que eu saiba também, esse nome é um nome de pessoas em determinados, aí citou países africanos, não sei bem, não lembro bem qual ou quais, mas ele citou que seria assim um nome comum, né, de pessoas. É que esse conceito, né, houve outros casos que esse conceito de nome que provoca constrangimento ou não, né, pode ser um pouco sempre, né, meio polêmico. Embora eu acho que é uma lei interessante, porque evita ali, né, algumas coisas meio, né, esdrúxulas que a gente já viu aí em nomes próprios. Aliás, já que em nomes próprios, tem uma questão interessante, que é a questão de as pessoas acharem que as questões ortográficas em relação a nomes tanto faz. Na verdade, nunca foi tanto faz. Na verdade, é o seguinte: há regras também que incluem para qualquer palavra os nomes. Então, o Luiz, por exemplo, tecnicamente é sempre com S. A Kátia seria sempre com C, porque não existe a letra K no nosso alfabeto. Então, os nomes próprios seguem sim, deveriam seguir as regras gramaticais. Acontece que, quando a pessoa vai registrar, ou às vezes ela faz questão, não, eu quero Kátia com K, eu acho mais bonito, tem esses casos. Às vezes a pessoa que está registrando não conhece os ditames da ortografia oficial, então acaba sendo registrado um nome diferente do que prevê a gramática, mas oficialmente os nomes também devem seguir regras gramaticais. Então a dica que eu dou é sempre essa. Eu vou escrever, por exemplo, um Luiz, uma Cátia, e aí, o que eu faço? Olha, escrevo o Luiz com S, acento no I, escreva a Kátia com C. Para qualquer Luiz, para qualquer Kátia. Se você estiver se referindo a uma Kátia específica, a um Luiz específico, que você sabe que aquele é Luiz com Z, aquela Kátia é com K, aí você muda a grafia. Mas se você não sabe, use a grafia de acordo com a gramática normativa para Certo? nomes. Obrigada. Tanto faz, não é bem assim, como eu já comentei em outras situações. Quando se diz tanto faz, é uma simplificação, nunca é bem assim. Nunca é tanto faz. Hã?
Prefiro Kátia com K. Eu vou ficar com o C, porque como o K foi retirado aí do alfabeto de língua portuguesa, eu acho que pela preservação aí do nosso alfabeto de língua portuguesa, eu prefiro o C, mas, né, aí fica ao gosto do freguês, ou seja, o pai e a mãe da criança. Tá certo. E, né, a nossa dica, evitem mesmo nomes que possam provocar futuros constrangimentos, que, né, quem sabe aí que tem um nome, digamos, estranho, sabe quanto sofre numa escola, né? Mas existe uma lei que a pessoa pode alterar o nome. Na verdade, ficou melhor. Existia, no antigamente, eu tinha que entrar com processo judicial e explicar a mudança. Agora Aí não. facilitaram, eles permitiram que você incluísse um nome que você apreciasse no meio. Então, meu primeiro nome eu mantinha, aquele que eu não gostava, mas eu punha um outro nome e passava, né, pedia para as pessoas me chamarem pelo segundo nome. Agora a lei ficou mais fácil. Você pode buscar Alterar. uma mudança em cartório sem nenhuma explicação. Você nem precisa, antes você precisa provar que aquele nome te provocava algum constrangimento. Hoje está mais fácil. Se você quiser, você muda de nome. Hoje a lei evoluiu, que eu acho justo, né? Se a pessoa não sente à Não vontade com o seu nome, posta. Com certeza. sim, Democracia. A democracia é um sim. embrião ainda no Brasil. Grande embrião. Mas a recomendação, né? Se o pai e a mãe, né, evitar a criatividade para nome de filho, eu acho que é interessante, porque, né, quando criança ficarem pegando no seu pé por causa do seu nome, para quem viveu isso é chato a beça, né? Com E certeza. afinal, o que importa nunca vai ser o nome que essa criança tenha, mas o ser humano que ela vai se tornar. Com certeza. Márcio, obrigada mais uma Eu que vez agradeço. e até a próxima. Agradeço a você, seu público, e espero que brevemente estejamos aí batendo os novos papos sobre a nossa língua portuguesa. Com certeza. Tchau, então, Márcio. Muito obrigado.